Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus falou sobre o coração, que é a questão da essência do ser, aquilo que está dentro de nós, ou seja, nossos sentimentos, motivações. Ele falou de algo interior, do coração. Onde está o nosso coração? E aí depois ele fala a respeito da visão, ou seja, da mentalidade, da maneira de ver as coisas, da sua mente. E aí por último ele fala da vontade, ou seja, do agir, da prática de vida. Aí ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Em outras palavras, ele fecha a questão toda aqui dizendo o quê? Tomem uma decisão na vida de vocês. Vocês não podem amar o mundo e amar a Deus. Em outra passagem é dito assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas pensam que ser mundano é só ser viciado em sexo, em pornografia, encher a cara, adulterar. As pessoas só pensam nesse sentido. Ser mundano, irmãos, é ter uma mentalidade mundana, é só pensar nas coisas terrenas, é ter uma visão carnal. Isso é que é ser mundano. E Jesus está dizendo: tome uma decisão. Vocês não podem ser mundanos e ser pessoas espirituais. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem ter dois senhores. Ou vocês se dedicam a Deus, ou vocês se dedicam nas coisas do mundo. Vocês não podem viver em cima do muro. Uma hora dizem que amam a Deus e se dedicam a Deus, outra hora deixam Deus de lado e o mundo é que tem prioridade e esquecem de Deus. Vocês têm que viver uma vida centralizada em Deus. Vocês têm que servir a Deus. Vocês têm que ter um único Senhor. Um único Senhor. O que significa servir a um Senhor? Servir significa se dedicar a algo. Significa quando você está se gastando, se doando, se envolvendo, se dedicando em alguma coisa. Isso é servir. E Jesus está querendo dizer o quê? Sirvam a Deus. Se dediquem a Deus. Ele tem que ser a prioridade da vida de vocês. Ele tem que ser tudo para vocês. Vocês têm que servir a Ele. As outras coisas têm que estar em segundo plano. Vocês têm que trabalhar? Tem. Tem que fazer coisas neste mundo? Tem. Mas façam só o que for necessário ser feito. Não vão além. Vocês têm que priorizar Deus. Deus tem que ser mais importante do que tudo. Vocês não podem servir a outro Senhor além de Deus. Vocês não podem ter dois senhores. Porque se vocês quiserem se dedicar ao mundo, vocês vão entristecer a Deus. Se vocês se dedicarem a Deus, então vocês vão aborrecer o mundo. E aí vão estar corretos. A gente tem que tomar uma decisão. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não poder servir a Deus e às riquezas. Ou seja, ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo querer acumular riquezas, querer acumular tesouros, estar com o seu coração nas coisas deste mundo. Deus tem que ser o nosso foco, Deus tem que ser o nosso alvo. Nós temos que viver para a glória de Deus, para agradar a Deus, para servi-lo. E as demais coisas, irmãos, nós fazemos conforme a nossa necessidade, conforme o tempo que sobrar, conforme o que a gente puder fazer. A gente vai dedicar a elas não mais do que o necessário. A nossa prioridade deve ser Deus, Deus e Deus. O resto a gente encaixa, e não o contrário. A gente não deve fazer as outras coisas e tentar encaixar Deus nas sobras. Deus tem que ser a prioridade. É por isso que lá na frente, quando termina esse assunto aqui, Jesus diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E não o contrário, buscar as demais coisas para querer depois que o reino de Deus seja acrescentado. Não vai. A sequência é buscar a Deus, buscar o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai nos dar, porque Deus supre as nossas necessidades. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, nos ajude a viver essa palavra e a praticar estas coisas na nossa vida, porque isso aqui, tudo que eu falei, não foram palavras minhas, né? Foram palavras de Jesus para nós. E a gente faz muito bem em observá-las. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.